Ontem foi domingo e aos domingos eu cuido da horta aqui no sítio, cuido de umas plantinhas, que é algo que me faz bem, me regula emocionalmente, assim. E já há muito tempo, né, que eu tenho esse ritmo, eu tenho, assim, esse costume, esse hábito. E aí eu pensei, nossa, que privilégio, né, poder ter um dia que eu faço uma coisa que eu gosto. Não por necessidade, mas uma coisa que me faz bem, que eu gosto, que é um hobby, né? Algo que eu queira fazer. E aí eu percebi que o luxo da modernidade é você ter tempo. Bom, eu sou a Paloma, eu tenho esse canal chamado Uma Vida com Raízes, onde eu falo o que eu quero, o que eu gosto. Sem estratégia de marketing, sem fazer o que o algoritmo pede, sem constância. Eu só gravo e coloco aqui o que eu tenho vontade. Então já deixo avisado que vai ter umas vozinhas por aqui, que tem uma pequenininha aqui pintando do meu lado. Você. E eu queria falar sobre essa noção de tempo que a gente tem. Eu cresci num meio totalmente diferente de onde eu vivo agora. Eu cresci numa cidade, em Osasco, bem grande, e numa área quase periférica, né, assim, no início de uma periferia. E uma parte da minha infância também eu vivi em Sorocaba, então foi esses dois mundos que eu cresci assim. E eu já cresci com uma noção de que a gente tem pouco tempo, né? Porque minha família trabalhava muito, meus pais trabalhavam muito, a gente só tinha o fim de semana. E aí hoje eu percebo que eles tinham que escolher assim entre fazer algo com os filhos, entre dar conta da casa, do carro, de manutenção, de uma coisa, de médico. Tudo em 2 dias, às vezes em um dia, né? Quando meu pai tinha que trabalhar aos sábados. E não tinha tempo, não tinha esse tempo para lazer, não existia. Tempo era sempre tudo muito corrido. Bom, então, quando eu fiquei, né, jovem, assim, adulta, eu lembro de ter muito essa cabeça de estudar muito para ser alguém na vida, de trabalhar muito para ser alguém na vida e tal. E aí, uma época, eu morei bem no centro de São Paulo mesmo, centrão. E aí eu lembro que era tudo muito corrido, o dia passava muito rápido, né? Assim, eu lembro de ter muita coisa para fazer. E até quando eu não tinha nada para fazer, eu tinha que dar conta, assim, eu tinha que produzir, não só material, dinheiro, né, assim, mas produzir as expectativas, né, de ser uma boa amiga, uma boa namorada, uma boa pessoa que, assim, no ciclo social, né? Estar sempre em todos os movimentos, todas as festas, em todos os eventos, daquele ciclo que eu estava junto. Então, não tinha um dia para descanso, não tinha um dia para eu acordar e falar, ai, hoje eu vou fazer o que eu preciso para ficar descansando. Não existia isso. Bom, mas eu só consigo perceber porque agora eu consigo comparar com a vida que a gente tem aqui, né, no sítio. Quando a gente veio morar aqui, eu e minha família, eu estava com 23 anos e eu já tinha 2 filhos pequenininhos. Então já tinha uma noção de tempo diferente porque agora eu era mãe. Quando você é mãe, parece que ainda fica mais escasso ainda, né, o tempo. Então todo o tempo que você tem é muito voltado para demandas da família, da criança. E aí uma coisa muito engraçada é que eu lembro que a gente chegou nessa cidade, assim, que é interior, é bem pequenininha, tem menos de 13 mil pessoas, assim. E aí eu lembro que a gente tinha que... Uma das adaptações era a gente desacelerar, porque a gente era muito acelerado. E aqui as pessoas têm outro ritmo, né? Assim, o trabalho aqui é outro ritmo. O comércio aqui é outro ritmo. Então, tem um dia da semana que tudo fecha. No domingo, tudo fecha. E em Osasco, nada fecha. Você vai... É o dia que você vai sair, né? O dia que você vai comprar coisas, o dia que você vai para o comércio. É diferente, né? Brilha. Um dos exemplos mais claros que eu vejo, assim, que aqui o tempo passa diferente, a gente sente diferente, é o privilégio que muitas pessoas aqui têm de conseguir, por exemplo, almoçar em casa. Né? Na hora do almoço, você vai almoçar em casa. Então, meu marido, ele consegue vir todos os dias almoçar em casa com os filhos. Isso, para mim, é um super privilégio, porque a gente não tinha isso, né? Assim, nossos pais, a gente saía de manhã e voltava à noite, cansado e tudo mais. Então, nosso dia ele é cortado em pedaços, assim, que todo mundo tá junto, todos os dias.
pensando sobre isso, né, enquanto eu estava lá mexendo na horta, e eu entendi que acho que hoje a moeda de troca da modernidade é o tempo, né? É privilegiado quem tem tempo para pensar, para descansar, para fazer algo que gosta, para estar com os filhos. Não é mais o dinheiro. Hoje o dinheiro não é o privilégio, tanto que tem gente com muito dinheiro, mas que está em depressão, que está doente, que não tem tempo para nada, porque fica refém do dinheiro que tem, né? Eu acho que é por isso que tem tantos jovens, assim, nessa faixa de idade de 30 anos, indo para a roça, indo para a zona rural. Eu percebo que é uma geração que se tocou, sabe? Que a nossa moeda de troca é o tempo. O luxo é o tempo. Até porque, agora acompanhando essas notícias de inteligência artificial, de tecnologia, para pensar o quanto que você pega o celular quando você tem um tempo. Tipo, se o seu tempo de lazer, seu tempo de descanso é na tela. E aí, você tá ali na tela, preso naquilo, achando que tá descansando, mas você está só consumindo mentalmente. Então, mentalmente, você tá trabalhando muito ali, né? Muito estímulo. E aí você vê que o tempo passa assim, você pega o celular, já passou 2 horas. E você não conseguiu refletir sobre nada, você não conseguiu pensar sobre nada, porque você estava preso ali naqueles vídeos, naquele conteúdo rápidos e tal, que não te fazem pensar, não te fazem refletir. E aí você vai seguindo. Você vai seguindo com a manada, você não tem nem tempo para pensar, para questionar as coisas, né, da vida. Bom, e aí quando a gente fala que na roça a gente tem mais tempo, não é bem isso, né? Acho que as prioridades são diferentes. Você também ter, assim, estar numa cidade que é tudo mais lento, é diferente. Você tem mais tempo, sim. Então, tem um dia aqui, domingo, que tudo fecha. Então, é um dia que as pessoas não vão, porque todo mundo tem direito de descansar, né? Acho que é isso. Então, é um dia que você é meio que obrigado a descansar. E foi isso que a gente foi passando ao longo dos anos, desacelerando dessa loucura da cidade, sabe? E quando a gente fala sobre tempo com os filhos, e quando a gente fala sobre tempo com os filhos, isso fica ainda mais visível, né? Que a criança precisa de ter tempo com a família, porque os pais trabalham o dia inteiro, então a criança tem que estar na escola o dia inteiro, e depois tem que estar com um monte de atividades extras curricular, porque lugares para a criança ficar enquanto os pais estão na loucura, e chega fim de semana, às vezes tem já coisa marcada, e cadê o tempo das crianças com os pais, né? Você tira o tempo das crianças com a família, ela está sendo educada por quem? Muitas vezes o tempo que sobra, o tempo de descanso da criança também é no celular, é na tela. Então vira um ciclo sem fim, sabe? Eu acredito que a gente só consegue enxergar o quanto o tempo é um luxo quando a gente tem o tempo para pensar, para refletir sobre isso. Então eu tenho o privilégio de ter esse tempo para refletir sobre isso e conseguir mudar as prioridades da minha dinâmica de vida. Mas esse privilégio ele não veio de mão dada, ele veio a partir de escolhas, né? Igual eu estava dentro desse lugar de não ter tempo, de estar sempre correndo, de estar sempre se sentindo insuficiente, tanto quanto todo mundo, né? Mas ao longo das mudanças que a gente foi fazendo em família, assim, das escolhas mesmo, de trocar até questões financeiras para ter qualidade de vida, viver com menos, acho que isso vai mudando tudo. Mas precisa desse primeiro passo, sabe? E é isso, eu queria falar sobre esse luxo que muitas vezes também as pessoas confundem. Quando a gente fala o luxo de viver na roça, as pessoas veem a roça apenas como algo muito sofrido, porque tem a ideia, né, de que foi empregada, né, na nossa cabeça de que viver da terra é uma coisa horrível, é uma coisa de quem não estudou, é uma coisa de quem não teve opção na vida. Muitas vezes né, mas muitas vezes também não é, então depende. E não sei, é um debate que eu quero deixar aqui, quem quiser conversar sobre isso, né, neném? E me fala se você também concorda sobre o tempo hoje ser um luxo. E deixe seu curtir, um comentário, vai acompanhando aqui o canal. E o que você gostaria de conversar sobre esses temas que a gente precisa refletir, pensar e
não sei, pensar junto, tá bom? Tchau!